Olá, nesse 21 de agosto de 2020, o aniversário de 80 anos do assassinato de Leon Trotsky, eu escolhi um tema central da sua vida e da sua obra para tratar aqui. Vou falar da história da Revolução Russa, principal obra de Trotsky, a sua obra magna, que também completa nesse ano 90 anos da sua publicação original. Foi publicado em 1930, escrito em russo e traduzido para o inglês em 1932 por um colaborador próximo de Trotsky, Max Eastman, norte-americano. Tradução essa que seria considerada pelo próprio Trotsky como uma versão autorizada. Ele próprio teria auxiliado na tradução, na escolha de determinados termos, na publicação que serviu de base para inúmeras traduções em diversos idiomas desde então. Bem, a obra de Trotsky, em primeiro lugar, precisa ser compreendida no momento, né, à luz dos acontecimentos que levaram à sua publicação. O livro foi escrito ao longo de um ano, entre 1929 e 1930, no momento em que Trotsky estava aí pela primeira vez exilado fora da União Soviética. Não era naturalmente seu primeiro exílio, ele que havia sido exilado da Rússia czarista antes da Revolução, perambulando pela Europa. Dessa vez tinha sido colocado para fora do país e para sempre pelo regime stalinista, pela burocracia soviética. A perseguição contra Trotsky, a virada na situação política que levou à sua expulsão da União Soviética, data de antes disso daí, se inicia em torno de 1923, já no período em que Lenin, devido à doença, estava afastado dos assuntos do partido e do Estado. Lenin viria a falecer no início do ano seguinte, de 1924, e já nesse período, pouco antes da sua morte, durante os anos de 1922 e 1923, se preparava para um combate à burocratização do Estado e do partido. Um combate contra as tendências pequeno-burguesas, a pressão de classe dos inimigos do Estado operário contra a Revolução e os seus resultados. Tendência essa que se manifestava no enorme aparato estatal que dependia ainda, né, nos anos seguintes, nos anos imediatamente seguintes à Revolução de 1917, de uma parcela considerável do funcionalismo do Estado czarista, dos técnicos e especialistas que foram recrutados e colocados sob a disciplina do Estado soviético, sob a disciplina da ditadura do proletariado, entre os quais uma boa parcela de militares que formavam aí o aparato militar do Exército Vermelho, de comandantes, né, de cargos mais altos do Exército, que são a base da burocracia estatal. Naturalmente havia também a pressão decorrente do fato de que a Rússia, sendo um país atrasado, tinha, né, o enorme peso social e econômico do campesinato, dessa classe estratificada em diversas camadas, dos camponeses pobres, beneficiados diretamente pela Revolução, com o acesso às terras, né, com a divisão das terras, a entrega das terras aos camponeses mais ricos, aos fazendeiros, aos kulaks, que buscavam uma parcela maior da economia, né, buscavam benefícios que se viam limitados pelo controle do Estado operário sobre a economia, sobre a política econômica do Estado e a produção de um modo geral. Bom, é nessa situação que setores do governo
se organizam, né, como em defesa de interesses que, mais adiante, no desenrolar dos acontecimentos, se opõem frontalmente à Revolução Russa, se opõem frontalmente à própria ditadura do proletariado e são o centro de todos os problemas colocados a partir daí para os destinos da Revolução e da União Soviética. A perseguição começa, então, na primeira metade da década de 20. Trotsky é removido do Comissariado do Povo para a Guerra, né, o equivalente ao Ministério da Guerra, o comando superior, né, o comando central do Exército Vermelho, e pouco a pouco vai sendo empurrado para fora do aparato estatal. Durante todo esse período, né, a luta que se abre aí se dá em torno do papel, né, dirigente e do papel dirigente, né, dos bolcheviques, da política revolucionária seguida por Lenin, em oposição à política de tipo social-democrata, de tipo menchevique, que visava frear o desenvolvimento da Revolução Mundial em detrimento dos interesses, né, econômicos privados da Rússia, em oposição à solidariedade internacional de classe do Estado operário com as revoluções que se desenvolveram, né, na Europa, na China, em todo o mundo, a partir da Revolução de 1917. A derrota dessas revoluções, a política imposta pela burocracia stalinista, que leva a uma derrota fragorosa na China, particularmente, né, com o afogamento em sangue da Revolução Chinesa, por decisão, por imposição de Stalin e da burocracia dominante na União Soviética, são o centro de uma discórdia, de uma polêmica no interior do partido, que Trotsky responde, na qual Trotsky intervém, por meio de um primeiro artigo, de um primeiro disparo público contra a política da burocracia que havia se assenhorado do poder. Isso se dá em 1924, quando Trotsky escreve um prefácio para uma coletânea publicada pela editora do Estado Soviético, de suas obras do ano de 1917. A obra, o pequeno ensaio que abre essa coletânea, né, Como Fizemos a Revolução, as lições de outubro, coloca, né, no devido lugar o papel das lideranças bolcheviques e expõe, né, a realidade dos fatos para uma audiência que, àquela altura, né, já não conhecia, já não saberia identificar exatamente, né, as responsabilidades, as nuances políticas, os conflitos em marcha nos acontecimentos de 7 anos antes, né? Estima-se aí que apenas cerca de 1%, né, da base do Partido Comunista, do Partido Bolchevique, em 1924, tenha tido relações diretas, estivesse, né, no partido desde 1917. Ou seja, 99% dos que estavam aí organizados no Partido Comunista em 1924 não acompanharam, não viram, não fizeram parte, né, não constava na sua memória o desenvolvimento da luta interna do partido, da luta política travada pelo partido num âmbito mais geral, né, à luz das suas contradições internas, no ano decisivo de 1917. A publicação do seu ensaio, das suas lições de outubro, dá margem a uma luta interna no aparato do Estado e no aparato partidário, né, no qual, a essa altura, Stalin já havia acumulado os cargos, né, de secretário-geral e dirigente, né, principal dirigente político. É a partir dessa luta que se desenvolve, né, dentro do partido e na União Soviética,
todo um processo de reescrever a história da Revolução e, nesse processo, atacar Trotsky, empurrá-lo para o pano de fundo dos acontecimentos, diminuir a sua importância em detrimento de Stalin e daqueles que, no momento, estavam à direção do partido e da União Soviética. Essa luta se desenvolve enquanto Trotsky vem sendo, naquele momento, atacado, o que chega a um ápice em 1927, quando ele é expulso do partido e exilado, ainda dentro do território soviético, quase na fronteira com a China, na cidade de Alma-Ata. Durante esse processo, a situação evolui para que, em 1929, Trotsky seja expulso definitivamente do território soviético, deportado, né, de um lado a outro da gigantesca massa continental que era a Rússia soviética, indo parar nas Ilhas Príncipe, também conhecidas como Ilhas Prinkipo, na Turquia. E é aí, uma vez colocado para fora da luta política interna, uma vez colocado para fora do aparato estatal, uma vez colocado para fora do partido e da Terceira Internacional, Trotsky elabora, né, as suas conclusões políticas, da maneira mais completa, mais acabada e contundente no seu livro A História da Revolução Russa. Então, em primeiro lugar, é preciso marcar, né, que se trata de um livro de polêmica, se trata de um livro que faz parte de uma luta política viva, né, que se dirigia, em primeiro lugar, a resgatar, né, a política correta, colocada para o partido por Lenin e seguida pelos bolcheviques nos momentos decisivos para a tomada do poder. Resgatar o papel das massas operárias e das massas trabalhadoras em geral na Rússia e o papel dessa forma do próprio Lenin, né, na condução da revolução e colocar assim no devido lugar os stalinistas, os burocratas que haviam assumido o poder e estavam usando, né, o nome de Lenin para uma política que nada tem a ver com aquela defendida, com aquela colocada em prática por Lenin. Além de ser um instrumento direto nessa luta política que visava não só, né, orientar aqueles que continuavam defendendo uma política revolucionária, aqueles que se reivindicavam, né, como uma oposição bolchevique-leninista dentro do Partido Comunista, a oposição que reivindicava para si a política e o legado histórico de Lenin e do Partido Bolchevique, da sua etapa revolucionária de 1917, não só para defender as suas posições naquele momento, como para oferecer ao mundo, né, o balanço justo e preciso dos acontecimentos. Nesse sentido, a História da Revolução Russa é uma obra polêmica, é uma obra de discussão dos principais pontos e de exposição das ideias políticas, como eu mencionei aqui, que norteiam a orientação dos revolucionários proletários ainda nos dias de hoje, 90 anos depois. Isso porque o livro trata, né, dos acontecimentos que se deram no ano de 1917, considerando aquilo que é fundamental para a elaboração de uma política marxista. Os próprios acontecimentos de 1917, como o Trotsky retrata no livro, são uma experiência política condensada, né, comprimida. Os dias e semanas de 1917, pela rapidez dos acontecimentos, pelo caráter acabado e perfeito do desenvolvimento da luta de classes, constituem, né, representam aí meses e anos
da luta de classes num período, digamos assim, de normalidade, né? Num período, digamos, de sem conflitos intensos. Por isso, a análise de todos os problemas que estão colocados na história da Revolução Russa, a análise de todos os problemas colocados pela Revolução Russa em 1917, constitui, para os revolucionários dos dias de hoje, um verdadeiro manual da técnica revolucionária, da arte da revolução. E ali estão colocados o problema da colaboração de classes, da relação da classe operária diante do campesinato, da relação do partido operário diante das tendências da esquerda pequeno-burguesa, as relações dessa esquerda pequeno-burguesa com a burguesia, o problema do golpe de Estado, o problema do ataque da burguesia liberal e do imperialismo contra as massas revolucionárias, o problema da tomada do poder, ou seja, todos os problemas fundamentais que se desenvolvem, né, em seus diferentes aspectos, com maior ou menor intensidade, na luta de classes no mundo inteiro até hoje, né, confirmando, como se confirmou em 1917, aquilo que Marx e Engels já haviam dito muito antes de Trotsky, que a revolução socialista, a revolução proletária é inevitável, ela encontra o seu caminho, e tal como Lenin o colocou, e Trotsky procura, né, retirar debaixo daquela pilha de escombros, né, daquele peso morto colocado pela burocracia soviética, pela burocracia stalinista, Trotsky busca recuperar aquilo de revolucionário, aquilo que Lenin colocou, aquela experiência toda ela deturpada, toda ela falsificada pela burocracia stalinista, que buscava criar o mito do dirigente infalível, do partido infalível, né, da luta que avança num sentido único, sempre com intensidade máxima, na luta contra a falsificação stalinista da história. Essa luta naturalmente se expressou em diversos outros escritos de Trotsky, mas sem dúvida nenhuma a história da Revolução Russa, por tratar, né, da luta decisiva pela tomada do poder, coloca os problemas fundamentais, e Trotsky não se limita, né, como poderiam observar aí um leitor superficial da sua obra, Trotsky não se limita a expor os fatos, né? Ele naturalmente faz história, né? Escreve uma obra histórica, mas o seu valor não está simplesmente na apresentação das pessoas, das datas, dos acontecimentos, tais como eles se apresentaram e são retratados na imprensa da época, nos livros de memórias dos participantes da Revolução, na imprensa, nos panfletos, em todos os registros dos quais ele se serviu fartamente, né? Os próprios registros feitos pelo Partido Comunista, pelo Estado soviético, antes da sua monstruosa deturpação pelo stalinismo, uma infinidade de documentos esteve à disposição de Trotsky, que deles utilizou para reconstruir os acontecimentos e fazê-lo de uma maneira cujo estilo, cuja maneira de escrever, cuja maneira de descrever, dá ao leitor a impressão de que se está assistindo a um verdadeiro filme, tamanho o poder das imagens que Trotsky utiliza para descrever os acontecimentos, colocar as personagens e nelas a expressão da sua política e de suas ideias, sintetizar em algumas personagens a disposição de toda uma classe social. Isso encontra no livro uma expressão perfeita do que se pode compreender, do que se poderia perceber a partir, né, dos dados vindos ali
da realidade imediata dos acontecimentos. Uma segunda questão importante é a maneira como os críticos, e aí é particularmente interessante tratar não dos críticos da União Soviética stalinista, que, a bem dizer, procuraram ignorar a existência do livro, né, ou dele procurar reduzir, né, e caluniar, já que a onda de calúnias e ataques contra Trotsky foi uma das maiores que a história já pôde ver, né? Então, o ataque à sua obra é parte, né, dessa mesma onda de falsificação. Mas fora da União Soviética, seu livro foi recebido com críticas vindas aí da burguesia liberal, né, da esquerda acadêmica e da burguesia liberal acadêmica ligada às universidades nos Estados Unidos e de vários cantos do mundo. Uma das principais críticas a qual Trotsky responde, antes mesmo dela ser desferida contra o seu livro, é a de que Trotsky seria unilateral, seria parcial, né? O que vem aí de um ex-comunista, né, que escreve aí na década de 60, Bertram Wolff, que abandonou o comunismo e mudou de orientação na chamada Guerra Fria, acusando Trotsky de ser parcial, apesar, né, do seu esforço, apesar de ser convincente. Quer dizer, para alguns de seus críticos, a obra de Trotsky era apenas boa propaganda em favor de si próprio, o que naturalmente já era previsto por Trotsky, que no prefácio da obra escreve justamente sobre isso, que, colocando aqui, cito diretamente do prefácio. A história de uma revolução, como toda história, deve, antes de tudo, relatar o que se passou e dizer como. Mas isso não é suficiente. Segundo a própria narração, é necessário que se veja nitidamente por que as coisas se passaram assim e não de outra forma. Os acontecimentos não poderiam ser considerados como um encadeamento de aventuras, nem baseados uns após os outros numa moral pré-concebida. Eles devem conformar-se com a sua própria lei racional. É nessa descoberta dessa lei íntima que o autor vê a sua tarefa. Assim ele propôs, né, assim ele se propôs a escrever a história. E completa sobre o problema da imparcialidade e da objetividade. Diz o seguinte no prefácio ao primeiro livro: o leitor sério e dotado de sentido crítico não precisa de uma imparcialidade falaciosa que lhe estenderia a taça do espírito conciliador saturada de uma boa dose de veneno, com sedimento de ódio reacionário, mas falta-lhe a boa-fé científica para exprimir as suas simpatias francas, sem máscaras, e procura apoiar-se sobre um honesto estudo dos fatos, sobre a demonstração das relações reais entre os fatos, sobre a manifestação de o que tem de racional no desenrolamento dos fatos. Aí somente é possível a objetividade histórica, e ela é, então, suficiente porque é verificada e certificada de outra forma que vai além das boas intenções do historiador, que, aliás, garante, mas pela revelação da lei íntima do processo histórico. Trotsky, então, se dispôs a escrever não um simples relato, como adorariam, né, os partidários da tese da objetividade histórica, né, de que o autor deveria estar, né, sobre um muro e não pender para nenhum dos dois lados em disputa, né.
Trotsky coloca que justamente, né, fazer isso daí seria ocultar do leitor, né, a realidade, porque o dever de quem está escrevendo a história não é apenas mostrar os acontecimentos, mas revelar a conexão íntima entre eles e as leis que guiam o processo histórico num determinado sentido e não em outro. Esse método de análise materialista da história da Revolução Russa é o que distingue seu livro de qualquer outra tentativa de interpretar os acontecimentos, né? E Trotsky o faz de maneira, como eu disse aqui, absolutamente brilhante, não deixando escapar do leitor, né, os pontos de vista dos inimigos, dos adversários da Revolução. Ele lança mão das obras, das memórias, perdão, de um dos ministros do governo provisório, o principal dirigente do Partido Conservador, né, do Partido Constitucional Democrata, o Partido Cadete, Pavel Milyukov, lança mão das memórias de Kerensky, né, o dirigente de esquerda que assume a responsabilidade do governo provisório diante da burguesia e promete e tenta, né, jogar as massas já cansadas, exaustas da guerra, novamente em conflito a serviço dos interesses dos grandes capitalistas. O ponto de vista dos setores reacionários é apresentado e confrontado com a realidade, né? Não com a vontade e o pensamento dos revolucionários, mas com, como Trotsky realmente coloca em sua obra, né, com o estado de espírito, o ânimo e as disposições das massas, né, mostrando que elas, ora, seguiram, né, a esquerda pequeno-burguesa que colaborou, que pavimentou o caminho para a ascensão da burguesia liberal, as massas que estiveram, né, atreladas à esquerda quando essa integrou o governo e quando essa assumiu a responsabilidade pelo governo, e descreve a ruptura, o processo revolucionário, né, de divisão, de ruptura das massas proletárias e camponesas com a política da esquerda pequeno-burguesa da época, dos socialistas revolucionários, do partido menchevique, o que conduz, né, as massas a uma luta pelo poder no intervalo de 2 meses, entre agosto e outubro de 1917. A acusação de parcialidade, portanto, né, feita, só poderia ser feita por quem desconsidera, né, o nexo, a relação estreita entre os acontecimentos e as disposições, a compreensão e as reações do que é o principal personagem do livro, que são as massas trabalhadoras, né, que Trotsky analisa, cujo desenvolvimento, cujo amadurecimento político e o deslocamento à esquerda, a sua evolução revolucionária, são retratadas na obra, né. Outro crítico de Trotsky, Ian Thatcher, escreveu que a história da Revolução Russa era um trabalho profundamente idiosincrático. Quer dizer, Trotsky imprimia no seu livro aquilo que lhe convinha e que retratava, né, a si próprio, como se fosse simplesmente, né, um livro, uma obra como um componente-chave para uma campanha política em defesa de uma visão particular do bolchevismo. E dessa forma ele cunhou a expressão de que, ao tentar escrever história, Trotsky tinha escrito um manual de como fazer a revolução, que ele estava justamente julgando, segundo esse crítico, a história à luz da concepção revolucionária, né, dentro do bolchevismo, em oposição às concepções que mais tarde se mostram reformistas, social-democratas,
de colaboração de classe e até abertamente pró-imperialistas, né? De fato, como a gente mencionou, a história da Revolução Russa é um verdadeiro manual, né? A denúncia feita por um crítico como esse, né, de que o livro interessa apenas ao autor no livro mostrar como se fazer uma revolução, a suposta denúncia é uma apreciação correta por vias incorretas, né? Uma outra crítica de outro anticomunista norte-americano, Robert Service, de que estou citando, né, graças aos recortes seletivos utilizados, segundo a leitura de Service, somente Leon Trotsky e Lenin emergem como heróis. Ele pretendia que a teoria da revolução permanente tivesse sido confirmada inteiramente em 1917. Essa é outra ideia interessante, a leitura, a compreensão do papel que a história da Revolução Russa cumpre como parte de toda a obra de Trotsky. A sua teoria da Revolução Permanente é, de fato, a sua contribuição teórica mais original ao acervo, né, ao arsenal dos revolucionários comunistas até hoje. E, de fato, né, Trotsky demonstra no livro que as suas teses, esboçadas pela primeira vez a partir da experiência de 1905, no seu balanço e perspectivas, na sua análise da Revolução de 1905, as suas teses, conhecidas como Revolução Permanente, como as teses da Revolução Permanente, de fato se confirmam uma vez mais em 1917. O que significa dizer, de maneira muito sucinta, que a Revolução Russa, embora tivesse, né, pelo seu caráter social e econômico, um conteúdo burguês, só poderia ser levada a cabo, né, só poderia ser conduzida até o fim pela classe operária. A Revolução de 1917 demonstrou isso de maneira acabada, né? A monarquia é derrubada em fevereiro, em março, e o processo que leva a classe operária ao poder é simplesmente o desenvolvimento natural, né, da política que corresponde aos dias de hoje. Tão logo a burguesia liberal assume o poder no Estado liberado do czarismo, e as pressões do capitalismo, do imperialismo, do capitalismo russo e das grandes potências imperialistas da Europa, essas pressões levam o país, levam o governo a um conflito inevitável com os interesses das massas, né, que apoiaram, que promoveram a Revolução de Fevereiro na Rússia, mas que não tinham como se contentar com o resultado, né, com a sua cria deformada, que foi o regime do governo provisório, o regime de colaboração de classes que dele decorreu, e mesmo a solução, né, encontrada no desespero e no esvaziamento completo da burguesia por meio de um governo de esquerda, um governo encabeçado pela esquerda pequeno-burguesa. Os acontecimentos levam a classe operária ao poder, levam o seu partido revolucionário, o seu elemento mais consciente, à cabeça de um novo Estado que acaba com a propriedade privada burguesa e abre caminho para o socialismo. Mais ainda, né, e essas conclusões se encontram nos ensaios acrescentados ao livro sobre as concepções da Revolução Russa, que essa teoria, né, de que a revolução num país atrasado colocaria nas mãos da classe operária e não da burguesia liberal, como diziam os mencheviques, que apoiaram o poder da burguesia, como diziam os stalinistas, que depois da vitória proletária em 1917 impuseram o curso de que a revolução deveria entregar o poder nas mãos da burguesia liberal, no caso da burguesia nacional, no caso da China, por exemplo,
né, posteriormente, levando a uma derrota fragorosa da Revolução Proletária, um verdadeiro massacre. Essa teoria da Revolução Permanente opunha a ideia de que o poder deveria ser entregue às mãos da burguesia nacional, a noção de que a Revolução, uma vez vitoriosa na Rússia, impulsionaria a Revolução Proletária no mundo inteiro, como de fato acontece em 1918, por exemplo, na Alemanha e em vários outros países a partir de então. E que levavam, né, à necessidade da classe operária, levavam de maneira necessária, inescapável, a que a classe operária avançasse, né, na luta pelo poder, se tornasse aí a principal força social a assumir a liderança e promover, né, a revolução em nível mundial e assim colocar a revolução mundial a serviço dos interesses da classe operária no mundo todo e apenas dessa maneira fazer com que a revolução na Rússia, um país extremamente atrasado, pudesse avançar plenamente em direção ao socialismo. Ou seja, é necessária a vitória da classe operária na revolução em um país atrasado, a vitória da classe operária nos países avançados e, dessa forma, as tarefas burguesas pendentes que levam à Revolução Russa, que impulsionaram a Revolução Russa, sejam completadas aí pelas tarefas socialistas, né, completadas plenamente com o apoio da classe operária mundial, particularmente a dos países adiantados, dos países imperialistas. Nesse sentido, então, a teoria da Revolução Permanente é exposta, né, pelos desdobramentos dos acontecimentos. A sua tese fundamental está fundamentada nos próprios acontecimentos descritos na história da Revolução Russa e nos acontecimentos posteriores à Revolução Russa, que são centro da grande polêmica, da grande discussão, da grande luta política travada por Trotsky contra a degeneração burocrática da União Soviética, né? Nesse sentido, eu acho que o grande problema colocado na polêmica contra esse livro, contra a história da Revolução Russa, está em que os adversários, né, os adversários do método, da compreensão das teses revolucionárias colocadas por Trotsky são, no fundo, adversários da própria revolução, da própria ideia de uma revolução e da própria necessidade histórica dessa revolução. Discordam, portanto, de Trotsky porque consideram a revolução como algo pernicioso. O que faz, por exemplo, um historiador israelense, Baruch Naipaz, que escreveu relativamente recentemente, em 2001, que a abordagem radical, absoluta e inquestionável teria prejudicado a objetividade do historiador. Dificilmente ele segue as regras e critérios da objetividade científica. A característica da história da Revolução Russa não é a de uma história marxista como tal. Pertence a outro gênero. É um trabalho de arte dramática. Trata-se, acima de tudo, de uma obra literária. Vejam só. Como sua força é imaginativa, deve ser apreciada como ficção. Daí os inimigos da Revolução, né, procuram prestar tributo ao talento inquestionável de Trotsky como escritor e, ao fazê-lo, né, desmerecer o grande valor da sua obra, que está justamente, né, na exposição das leis históricas, do processo político que levou a classe operária ao poder e que apontou o caminho para a classe operária chegar ao poder no mundo inteiro. Acusando Trotsky de escrever para justificar, né, a sua política, para escrever para justificar um fim dado de antemão, né?
De fato, o talento literário de Trotsky é inquestionável e a sua obra realmente apresenta os acontecimentos da Revolução Russa no tom dramático que corresponde, né, a acontecimentos de tamanha envergadura e de tamanho impacto na história e na vida social desde então. A Revolução Russa, ela marca o início o verdadeiro início do século XX, né? Ela marca toda uma nova etapa, ela inaugura a época da revolução proletária, da revolução nos dias de hoje, que é aquilo em que os revolucionários trotskistas de hoje em dia acreditam e pelo que lutamos ainda hoje. Então, ao destacar todos esses problemas, eu considero que o estudo da história da Revolução Russa é um problema fundamental para todo aquele que realmente quer fazer a revolução. Não é um livro para ser lido meramente pela curiosidade dos acontecimentos, que não fosse realmente, né, o trabalho de desfiguração da história feito pela burocracia stalinista, seriam amplamente conhecidos, mas que ali naturalmente estão retratados de maneira fartamente documentada, né, são resgatados, como eu mencionei antes, da pilha de sucata, da pilha de peso morto colocado pela burocracia stalinista sobre a própria história, né, o próprio processo revolucionário que a levou ao poder. Então, nesse sentido, nós, do Partido da Causa Operária, consideramos que esse manual de como fazer uma revolução, tal como seus inimigos o colocaram, mas principalmente como se deve realmente compreender a obra de um revolucionário marxista, é uma leitura indispensável, é um instrumento que deve ser estudado, né, para que se possa tirar do passado as conclusões necessárias e inevitáveis de como deve se desenrolar o processo revolucionário, como ele de fato se desenrolou e tende, né, a se desenvolver, como já aconteceu inúmeras vezes desde a Revolução de 1917, e que deve ser conhecido realmente para os revolucionários que querem não só compreender, mas agir sobre as coordenadas corretas. As coordenadas que levam à vitória da classe operária, as coordenadas que levam à luta pelo poder, à sua solução efetivamente revolucionária e vitoriosa para a classe operária e as massas oprimidas de todo o mundo. Uma última coisa a ser dita sobre isso é que aquilo que muita gente já destacou antes de entrar no mérito do problema, mas que aqui precisa ser sublinhada não por um aspecto de curiosidade, mas embora seja naturalmente um ponto fora da curva, né, mas por algo que confere ao autor, confere a Trotsky toda a autoridade para escrever aquilo que foi escrito. É a primeira vez na história que um participante, né, uma pessoa que teve um papel central e decisivo nos acontecimentos, pôde escrever e relatar em detalhe aquilo que se deu e como se deu. Não é evidentemente a única vantagem que Trotsky tem sobre todos os demais historiadores, todos os que se arriscaram a escrever sobre a Revolução Russa, tentando se equilibrar, né, no estreito muro da imparcialidade e da objetividade. O grande mérito de Trotsky é o fazê-lo, e nisso a gente precisa destacar aqui, nesse aniversário de 80 anos do seu assassinato, igualmente de 90 anos da publicação desse livro fundamental, é o de ter mantido sob o mais intenso ataque ideológico, político
e finalmente físico, que levou ao seu assassinato, ter mantido em pé a bandeira do marxismo, do leninismo, do comunismo revolucionário, a bandeira de luta da classe operária pela revolução, pela ditadura do proletariado, pela derrota final da burguesia, pelo comunismo. Esse caminho que Trotsky abriu e cujas trincheiras defendeu durante toda a sua vida, até o assassinato, em 21 de agosto de 1940, por um agente do stalinismo, permanece vivo na sua obra e deve ser parte integral, deve ser o elemento central da elaboração política, ideológica, organizativa, já que Trotsky resumiu na sua luta contra a burocracia stalinista e em defesa do marxismo revolucionário todos os aspectos revolucionários de todo o período anterior de Marx, Engels e Lenin. Então, é nesse sentido que nós do Partido da Causa Operária seguimos com a bandeira da Revolução Russa, a bandeira de Trotsky, de todos os seus ensinamentos da sua vida e da sua obra, e a bandeira da Quarta Internacional, o Partido Mundial da Revolução Proletária. É isso que eu teria a dizer nesses 80 anos do assassinato de Trotsky. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. No dia de hoje, estamos fazendo uma série de especiais, de programas especiais sobre o grande revolucionário russo, e continue ligado na nossa imprensa, tratando desse problema e de tantos outros problemas fundamentais da luta de classes. É isso.